Gente, o tema da nossa live hoje são os álbuns considerados obras-primas. Eu não sei aqui para os meus amigos, eu quero que vocês façam as suas considerações, mas para mim, obra-prima é o álbum que não tem música sequer mediana. É assim, é um nível de altíssimo de excelência da primeira e a última faixa. E é exatamente o que eu vou trazer aqui para vocês. Não sei se vocês têm critérios diferentes aí. Não, eu quero colocar já os critérios para que não comecemos a nos quebrar a cabeça aqui, tá? Porque e os critérios são teus critérios. Os critérios do Sérgio são os critérios do Sérgio, e meus critérios são meus critérios, e os do Fabinho são seus critérios. Não são teus critérios os melhores álbuns. Vamos combinar com isso. Não, é claro que os meus critérios são pessoais, mas são os critérios que deveriam vigorar em todo o mundo. Para questão de justiça. Então, não, já deixando as coisas claras como elas são, eu acho que temos assim várias coisas. Porque acontece? Tem alguns álbuns, claro que comumente falando, que sabemos que são os que tiveram muito sucesso por ter sido possivelmente cheio de hits, tá? Mas, por exemplo, você tem, vou te pôr um exemplo que você e eu já discordamos. Você acha que o álbum Thriller não é uma obra-prima? Porque você acha que não tem, eu já acho o Thriller uma obra-prima, tá? Então, por que você não acha uma obra-prima? Porque possivelmente você tem músicas que você não gosta, certo? Mas para mim, todas são ótimas. Agora, se queremos também levar um conceito de todos levar em que todos vamos acertar, vamos bater o martelo, eu posso falar que o álbum Rumors, temos certeza que todos os 4 que estamos aqui vão falar sim, porque ele é consagrado para todos. Mas por isso que estou falando, é bem interessante colocar esse critério, porque vai depender dos gostos, né? Por exemplo, o Clube de Esquina, para mim, não é uma obra-prima. E você vai falar, você está louco, mas para mim não é. E vocês, meus amigos? Depois desse desabafo do Barão aí, e vocês? Mas tá certo, se o critério é baseado numa avaliação pessoal, o critério passa a ser pessoal também. Então, pronto, acabou. Não se fala mais no assunto. Eu penso que a obra-prima é aquele disco que opera algum tipo de mudança, né? Na maneira de se pensar a música, na maneira de se produzir a música. Que nem o Velvet, e a obra-prima é curioso, né? A gente estava falando do Thriller, que é o disco mais vendido de todos os tempos, mas a obra-prima ela não precisa ser necessariamente um disco que foi um campeão de vendas. Tem aquela velha história do Velvet Underground que vendeu 100 cópias, só que as 100 pessoas que compraram formaram uma banda, né? Ou o próprio Nevermind the Bollocks do Sex Pistols, que é uma obra-prima, porque é um testamento ali de um período, né? Ou o disco dos Ramones, que não venderam nada, né? Então, é um tema muito, muito vago, né? Para a gente falar o que é. Porque, primeiro, entra no critério pessoal, né? Tem discos que não, assim, que para muita gente é obra-prima e para nós, por uma razão ou outra, não bate. Que é o caso do Regis com Thriller. Que eu também voto com você, Regis. Eu não considero uma obra-prima, não. O Off the Wall eu considero uma obra-prima. O Thriller, não. O Thriller é um grande disco, né? Mas para mim o game changer ali da carreira do Michael Jackson é o Off the Wall. O Stevie Wonder, de 1972 a 1978, Stevie Wonder lançou 5 ou 6 obras-primas. Não tem um disco ruim do Stevie Wonder, não tem um disco que não traga algum tipo de inovação sonora, né? Então, para mim, é isso. E o Rumors, que o Paulo Barão falou muito bem, é um disco que mudou a história da história da banda, né? E para mim, nunca uma sucessão de chifradas deu tanto hit, né? Porque na verdade as situações de agruras e as tristezas geram
discos excelentes, né? Então, já deu para perceber aqui, então, meu amigo e minha amiga, que nós vamos, evidentemente, quebrar o pau, porque são 4 critérios completamente diferentes, Sim. sendo que o meu é o correto e o deles é aquela coisa claudicante, né? Evidentemente. Evidentemente. Tipo isso. Posso Como imaginar. sempre. O Sérgio sabe, aliás, toda vez que eu concordo com o Sérgio, eu fico um pouco preocupado. Porque, assim, alguma coisa está errada. Porque realmente, assim, o meu critério eu vou manter ao longo das lives, é o disco que muitas vezes não traz nenhuma grande modificação, mas tem o repertório perfeito. Você tá entendendo? Por exemplo, o Rumors é assim. O Nevermind the Bollocks dos Sex Pistols é assim, para desgosto de Fábio Cristianini, que detesta punk rock, e isso é realmente isso não é nem falha de currículo, isso já é falha de caráter, né? O cara que não gosta de punk rock, para mim, é falta de... falha, tem uma lacuna ali no de caráter. Qual você citou? Peraí, você citou o Nevermind the Bollocks, o Rumors, que o Paulo já tinha citado. Velvet Underground and Nickel. Cara, o disco da Banana, não do Maiden, o disco da Banana do Velvet Underground é na minha concepção de totalidade de faixas, para mim é uma obra-prima. Fora que eles conseguiram mexer com a cabeça das pessoas. E você, Fábio, qual é o teu critério absolutamente claudicante que você tem? Não é claudicante. Eu gostei da ideia do disco que muda as coisas. Né? O disco que traz uma coisa diferente, uma coisa nova. Eventualmente... Meus amigos, vamos marcar quanto tempo o Fábio vai demorar para citar o Malmsteen, para citar o Paul Gilbert e outros congêneres aí. Não, eu não sei qual desses eu colocaria obra-prima. Sem dúvida, o Van Halen eu colocaria, o primeiro do Van Halen. Porque eu acho que ele mudou como diz o Sérgio, game changer. Ele mudou a história da coisa. Tava todo mundo indo para um lado, passou todo mundo aí para o outro. E eu vejo dessa maneira o que seria uma obra-prima. E aí a gente aplica... E não tem faixa mediana, viu? Pois é. Não, e aí foi um alinhamento de planetas, né, cara? Porque o repertório, as novidades que a produção trouxe, a abordagem do guitarrista, a abordagem do vocalista. Então, quer dizer, realmente foi um alinhamento de planetas aí que faz com que esse disco seja uma obra-prima e ninguém discuta. Claro. Exatamente. E eu ia complementar que, já que você estava falando do Van Halen, para mim, o Balance, que aliás era um momento que a banda estava totalmente já desintegrada, vamos falar, com vários problemas, o Balance do Van Halen, para mim, me parece uma obra-prima. Eu adoro todo esse álbum, todas as músicas. O Balance? Que parece. Não, o Fuck. Balance. O Balance. O Balance. Não, e o Fuck também. Ou seja, eu coloco os dois, mais ou menos assim. Vai cair a live, vem com o palavrão. Cuidado, hein? Não, porque o Fuck, entendendo o que o Barão tá querendo dizer, ele vai mais... parece que o Barão falou o nome de um disco, mas ele tá descrevendo outro. Por isso que eu... Não, e você está certo. É que o Fuck, para mim, por incrível que pareça, o Fuck, ele traz Meus amigos, a primeira vai cair parte... a live. Parem de falar esse palavrão, vai cair a live.